relevante é que, provavelmente, inclusive, tu vai concordar comigo, quando uma pessoa, ela recebe tudo, ela não dá valor para as coisas, certo? Então, a Simone de Beauvoir, ela tem uma frase que eu acho genial, que ela diz, a jovem tudo quer porque nada depende dela. Então, se uma pessoa não trabalha, se uma pessoa não dá o seu sangue e o seu suor para conquistar as coisas, existe uma grandiosíssima possibilidade dessa pessoa se tornar uma tirana. E achar que ela merece tudo simplesmente porque ela é o que é. Então, eu penso que as mulheres, elas devem ter esse tipo de responsabilidade e de incentivo, inclusive em relação à própria vida, ao seu próprio sustento, para que ela, inclusive, dê valor para todo o trabalho e mão de obra produtiva que o marido dela despende ao longo da vida. Eu acho que aí é uma questão muito subjetiva de cada caso, mas uma pergunta, então, assim, qual a utilidade do feminismo, na sua visão? Porque, sinceramente, qual direito hoje a mulher não tem que o feminismo traz? Primeiro, eu gostei bastante dessa pergunta, porque, assim, hoje em dia, pelo menos no Brasil, nós temos uma isonomia de tratamento, tá? Então, homens e mulheres, eles são tratados institucionalmente de modo equânime, é igual. O feminismo atual... Eu posso dizer que ele, na verdade, está lutando pela garantia, pela permanência desses direitos, tá? Porque sempre existe a possibilidade deles serem perdidos. Como, por exemplo, catástrofes, casos de guerra, enfim, algumas situações excepcionais. E que, inclusive, aconteceu algumas décadas atrás, se não me engano, há 44 anos, no Irã, em que os ayatollahs tomaram o poder e as mulheres tiveram todos os seus direitos revogados, tá? Então, o feminismo, ele também serve pela manutenção, pela garantia de direitos que foram conquistados a duras custas. Tá, mas, sinceramente, no ambiente ocidental, você está citando aí um ambiente... Ocidentalizado, no caso, né? Você tem um ambiente que é um ambiente islâmico ali, com uma religião... teocrática, que realmente tem essas ideologias mais impositivas, que muitas vezes não são criticadas pela esquerda exatamente por algumas proximidades ideológicas anti-imperialistas. Mas eu critico, tá? Eu critico. Você tem essa situação. Só que eu não vejo no ambiente, sinceramente, ocidental uma ameaça tão grave à liberdade das mulheres, direitos das mulheres. Sinceramente, acho que direito ao trabalho nem foi o feminismo que conquistou. Acho que é muito mais uma consequência da evolução e da facilitação da mão de obra do que uma conquista em si do feminismo. E o que eu vejo é que o feminismo em si, como ele não tem muita pauta, ele acaba sendo uma ideologia que cria factoides e que cria problemas desnecessários e que cria supostas perseguições a ponto de desbalancear o jogo. Então, hoje em dia, o homem, muitas vezes, ele é colocado em uma situação de acuamento. Nós temos o meu caso do processo lá de violência de gênero, que eu tô sendo processado porque eu perguntei pra uma mulher. Isso, pra mim, é o oposto de direitos iguais. Isso é um privilégio. Uma política mulher não poder ser questionada é um privilégio. E isso se dá muito, na minha opinião, em parte porque o feminismo não tem pauta. E o feminismo acaba, para poder manter a militância engajada, criando esses factoides. E muitas vezes exagerando problemas sociais que hoje em dia não são tão grandes quanto já foram no passado. Tu não acha que, no geral, isso tende a acontecer com qualquer tipo de movimento político? Dele ser distorcido? Então, assim, eu acho que se o feminismo fosse mesmo só sobre direitos iguais, eu acho que não é. Eu acho que o feminismo é uma ideologia... nefasta, que vai muito satânica. além disso, eu acho. Eu acho que é uma desconstrução, eu acho que é a desconstrução das diferenças entre os sexos. Eu acho que o feminismo ele vai muito além. Você vê que lá no começo do feminismo você já tinha autoras defendendo essas desconstruções. Eu acho que, assim, se fosse só direito igual, o feminismo tinha que acabar. Porque hoje em dia os direitos são iguais. Não é sobre direito igual. A verdade é que, por trás da propaganda do feminismo, que é a suposta defesa das mulheres e dos direitos iguais, você tem uma ideologia que é uma ideologia de reordenação da sociedade. Você quer reescrever a sociedade e reescrever como a sociedade deve funcionar, dizendo que, por exemplo, no passado você defendia as mulheres. Hoje em dia, uma feminista não consegue definir o que é mulher, porque você está desconstruindo os padrões e está desconstruindo aquilo que é mulher. Então, eu acho que o feminismo, na verdade, é essa ferramenta aí. É um tanto quanto marxista, mas não totalmente marxista. Mas é uma ferramenta usada para tentar reestruturar uma sociedade. E eu acho que essa tentativa de reestruturação da sociedade ela é extremamente nociva. Tá. Por isso que eu acho que o feminismo tinha que acabar mesmo. Tudo bem. E acho que o cristianismo fez muito mais pelas mulheres durante a história do que o feminismo. Olha, foram muitas coisas ditas aqui e... Bem, primeiro que eu tenho uma concordância contigo, tá? Eu penso que o ideal é que o feminismo deixasse de existir, tá? Eu penso que é o ideal. Uma feminista que é o fim do feminismo, gente. Não, é que assim, ó, se a gente for analisar que o feminismo ele se propõe a resolver determinados problemas,
a partir do momento que a gente conseguiu solucionar esses problemas, ele não tem mais nenhuma razão de existir, certo? Então, eu concordo que, principalmente enquanto massa de manobra política, o feminismo acaba se tornando uma ferramenta muito útil e conveniente. Além de que algumas pessoas que buscam causas para gerar pertencimento, senso de identidade, elas querem se engajar em uma luta do bem contra o mal, elas acabam criando alguns problemas que de fato não existem e não são relevantes, tá? E eu concordo que o feminismo, sim, ele pode ser usado e ele é usado através disso. Ok. Agora, em relação a, por exemplo, o direito ao trabalho e tal, né? Que tu falou sobre a necessidade de mão de obra, principalmente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Facilitação da mão de obra. No passado você tinha trabalhos mais pesados e por isso não era, na verdade, a mulher não trabalhar, não era... deixa eu terminar. Era um privilégio, Deixa eu terminar. Peraí. Primeiro, mulheres sempre trabalharam. Sim. Tá? Então, se a gente for analisar a partir mesmo do que tu falou, historicamente, as mulheres trabalharam muito no pesado, né? Em zonas agrárias. Principalmente as camadas mais pobres. Então, elas não somente trabalhavam no pesado, mas elas também transformavam matéria-prima, elas geravam os filhos, os descendentes, e talvez ainda vendiam essas matérias-primas transformadas no comércio. Então, era uma vida de extremo labor, rotinas enfastiantes e extremamente difíceis, em realidades extremamente miseráveis, em que eram pessoas que terminavam a vida basicamente sem muita coisa, sem muito patrimônio acumulado. Ok. Vejo que eram pessoas que tinham que lidar com um trabalho extremamente exigente e ainda assim não tinham determinados direitos reconhecidos. Então, embora elas tivessem todo tipo de responsabilidade de mão de obra dentro da família, elas ainda eram tratadas como cidadãs de segunda classe, tá? Então, ainda assim, o homem tinha o direito não somente à propriedade, como os animais e aos filhos, mas também o direito à mulher. Então, o feminismo, ele também se propôs a reconhecer que mulheres não são apenas cidadãs de segunda classe, mas iguais aos homens e devem ser reconhecidas não somente em seu trabalho produtivo, mas também reprodutivo. E essa foi, sim, uma conquista feminista, em reconhecer que o trabalho gestacional também é trabalho, que o trabalho doméstico também é trabalho, tá? Então, essa é uma das conquistas feministas. Além de que tu falou sobre ter outros efeitos influenciando na mudança social. Concordo plenamente. Concordo, assim, indiscutivelmente. Dificilmente uma determinada mudança social histórica, ela vai ser unifatorial. Na verdade, elas tendem a ser multifatoriais. Tem inúmeros outros fatores contingenciais que estão interagindo entre si que vai determinar algum tipo de resultado. Agora, em relação ao cristianismo, né? Que o cristianismo fez algo em favor da mulher. Eu acho que o cristianismo ele tem muito mais papel nos direitos que as mulheres conseguiram do que o feminismo. Ok, eu penso que o cristianismo, ele dignificou, sim, em alguma medida, a figura da mulher. Mas eu penso que depois a gente conseguiu avançar e ir além, tá? Então, por exemplo, eu penso que a mulher, ela é mais bem vista, ou pelo menos é uma religião menos misógina do que o islamismo. Tá? Eu sou uma pessoa que definitivamente sou contra uma cultura islâmica, teocrática, tribal, ok? Inclusive, algumas pessoas me criticam, né? Que eu sou eurocêntrica, isso e aquilo. Tudo bem, sou mesmo, tá? Mas a questão é que o feminismo, ele também é responsável por inúmeros tipos de conquistas, tá? Assim, ó, largamente. Por exemplo, tem uma lista aqui. Desafiar estereótipos de gênero, inclusive tu acha que é um problema. Mas a questão é que, ok, digamos que a gente tenha extrapolado. Mas vamos considerar que no passado uma mulher não podia nem usar calças. Uma mulher, ela não tinha direito de trabalhar se a autoridade paterna dela não permitisse. Ou simplesmente se o marido dela não permitisse. Embora as mulheres pobres trabalhassem, se uma delas decidisse, ok, eu quero pegar minhas coisas, ir embora e trabalhar e ser dona do meu próprio nariz, ela não podia. Tá? É como se ela fosse uma espécie de escrava fugida, tá? Era um animal doméstico que fugiu do seu aprisco, ok? Ela precisava dessa permissão paternal e masculina em relação ao seu próprio destino. Conquistou o direito ao sufrágio universal, que é o direito ao voto, pelo menos o reconhecimento de que as mulheres elas devem ter o direito a votar e serem votadas, a educação formal, ao acesso à educação universal, ao reconhecimento de que existe o estupro marital e também por sucessão em relacionamentos amorosos, que a agressão doméstica é inaceitável, que as mulheres não são simplesmente animais domésticos que podem ser açoitados e corrigidos como cidadãs de segunda classe. Também conquistou legislação contra assédio sexual e no trabalho, reconhecimento de que o estupro também é usado como uma ferramenta de arma de guerra, licença maternidade, creches acessíveis, não somente licença maternidade, mas também a paternidade paga, como recentemente foi aprovado na Nova Zelândia.
Também o direito ao divórcio. Enfim, ironicamente, o Islã ele já permitia, né? Enfim, então nesse caso ele estava mais avançado. Reconhecimento também dos direitos reprodutivos das mulheres, né? Que é uma coisa muito importante, de que as mulheres elas não podem simplesmente ser pressionadas a engravidar. Então ela tem o direito ao planejamento familiar, ao uso de camisinha, ao DIU, em alguns casos ao aborto, como é uma política que eu defendo bastante. E